privilégio para mim estar com os irmãos. Já tenho alguns anos aí, né, junto com a Igreja Batista de Itatiaia. Sempre sou muito bem recebida, é uma delícia estar com os irmãos. Depois desse louvor maravilhoso, abençoado que nós tivemos, até filmei o Benjamin. Gravei o nome do Benjamin porque o meu filho mais velho também é o Benjamin. E o Benjamin tocando para o Senhor a sua violinha também me emocionou bastante, né, irmãos? Hoje eu vou falar aqui sobre sexualidade e nós temos uma notificação da DPCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente do Mato Grosso do Sul. E desde o início do ano nós estamos, hoje é dia 18 ou 19 de fevereiro, 19, né? Hoje é dia 19 de fevereiro. De janeiro até dia 18, até ontem, nós tivemos 4.000 abusos de crianças notificados no estado. 4.000 abusos sexuais notificados, só os que têm denúncia, né? Nós sabemos que muitos outros acontecem, mas não há denúncia. Então realmente nós temos que orar pelas nossas crianças, nós temos que proteger as nossas crianças, nós temos que ensinar as nossas crianças a amarem a casa do Senhor, tá? E também a se proteger de todo e qualquer tipo de intervenção maligna, de abusos também. E aí eles estão saindo agora, eu pedi também para que eles saíssem, porque é um assunto muito sério, né, que criança não pode estar ouvindo, estar escutando. Até se tiver alguma criança aqui, eu aconselho aos pais, aos irmãos que levem para o cultinho infantil, né? Porque são assuntos pesados, vamos usar de palavras muitas vezes pesadas e não é para a idade deles, tá bom? Só uma orientação para os irmãos. Vamos começar? Posso começar? Todos já foram para o cultinho? Aqui, irmãos, acredito que a partir de 12 anos para cima, tá? Melhor que seja assim, ok? Vamos lá então. O tema do retiro de vocês é os desafios da igreja no final dos tempos. E o pastor me pediu para estar falando sobre os desafios na área da sexualidade. Nós sabemos que essa é uma área que o diabo gosta, não é verdade? Que o diabo faz realmente a festa. O diabo faz a festa no mundo. Só que sabe qual é o problema, irmãos? É que ele tem feito a festa na igreja também. Dentro da igreja nós temos pecados ocultos, muitas vezes relacionados à sexualidade. Não vem à tona, ninguém fica sabendo, o pastor não sabe, né? O diácono, o líder, o presbítero, o ministro de louvor não sabe, mas por baixo do pano tem muita gente cometendo esses pecados. E aí nós vamos tratar sobre isso hoje, né? E também o meu intuito aqui não é julgar ninguém, mas é trazer propostas de solução para esse pecado, principalmente dentro da igreja. Não é fora não, irmãos, porque fora a gente pode considerar até que é normal, digamos assim, né? Não é normal, mas é comum. Normal não é a palavra, mas é comum. Nós vemos esse pecado aí fora, e como o pastor disse, nós somos a resposta. A igreja é a resposta para o mundo, não é verdade? Nós temos a resposta. Acontece que muitas vezes nós não usamos essa luz. E a Bíblia diz que quando nós escondemos a luz embaixo da cama, ela não vai iluminar. Na verdade, então, quando nós somos contaminados pelos pecados, principalmente relacionados à sexualidade, nós não somos luz. Nós não conseguimos iluminar as pessoas que precisam de libertação. Então, nós vamos começar a falar hoje, pode passar, irmão, por favor, sobre educação sexual. Nós somos seres sexuais desde criança, irmãos. Isso é uma coisa que Deus fez, né? A gente não pode pensar assim, não, sexo é coisa do diabo. Não é, não. Você tem uma criancinha pequenininha, né, de 4, 5 anos, e aí você vai lá e pega no piu-piu dessa criança para lavar, para fazer alguma coisa. De repente, irmãos, o que acontece? A criança tem um estímulo sexual, mas ela não sabe que é um estímulo sexual, mas é um estímulo. Por isso que muitas vezes crianças, quando são abusadas, elas nem percebem que estão sendo abusadas. Sabe por quê, irmãos? Porque dá prazer. Porque a criança é um ser sexual. Claro que não vai dar prazer se houver penetração de fato, né? Então, nós temos que
prestar bastante atenção nisso, ok? Que nós somos esses seres sexuais e Deus nos fez assim desde sempre. De que formas, eu quero perguntar aos irmãos, assim que fique aí na cabeça de vocês, de que formas que nós aprendemos sobre sexo? E aí eu vou entrar num assunto mais profundamente aqui, porque a maioria de nós não aprendeu em casa. A maioria de nós não ouviu dos pais, porque esse é um assunto tabu, né? Eu até parabenizo as igrejas que se juntaram aqui e quiseram falar sobre esses temas, porque as igrejas não querem falar sobre isso, não, irmãos. As igrejas querem fugir desse assunto, porque é muito pesado, né? Então, possivelmente, vou dizer para os irmãos como eu aprendi. A primeira vez que eu ouvia falar sobre sexo, eu lembro que eu tinha 10 anos de idade. Na verdade, antes aconteceu um fato comigo, mas quando eu tinha 10 anos de idade, tinha um grupo de crianças que meus pais pagavam para eu participar, para fazer o contraturno da escola, né? Eu estudava de manhã, aí à tarde ia lá para o SESC, que tinha um grupo lá de crianças, eles pagavam uma taxa e eu ficava lá a tarde inteira. Naquela época, irmãos, não tinha celular, né? Criança não tinha celular. E aí a gente fazia uma roda de crianças, as crianças naquela idade já falavam algo sobre telessexo. Com aquela idade as crianças ligavam, né, nesse telessexo e elas ouviam coisas lá e elas ficavam interessadas, enfim. E esse era o papo, tá? Da minha roda de crianças com 10 anos de idade. Agora eu pergunto aos irmãos, como está isso hoje? Com o celular na mão das crianças. Acabou o telessexo, irmãos. Agora o negócio é bem mais feio. Se na minha época eu já achava ruim, já foi ruim para mim, imagina agora como é. Não é verdade? Então, nós não podemos achar, irmãos, que as crianças não precisam saber nada sobre isso. Nós precisamos fazer essa educação em casa. O meu marido ele fala assim, mas eu acho tão triste isso, porque meu filho tem 9 anos. Para que eu vou falar isso para ele? Mas sabe por que você vai falar, irmãos? Porque se você não falar, e eu não estou dizendo para falar o beabá não, tá? Mas se você não falar, vem um coleguinha na escola e mostra um vídeo pornográfico para o teu filho. Acabou todo o teu trabalho. Em 5 minutos, ele tira o seu trabalho. E é um coleguinha que muitas vezes está sendo abusado. É um coleguinha que está vendo os pais. Então nós precisamos ficar muito atentos a isso, tá? E conversar com os nossos filhos de acordo com a idade deles. Eu tenho 2 filhos, uma filha de 4 aninhos e um filho de 9 anos. A linguagem é diferente. Eu não posso ensinar as mesmas coisas para um e as mesmas coisas para outro, não é verdade? Como é que eu faço a educação de um pequeno, a educação sexual de um pequeno? Na hora do banho, você vai dizer que ninguém pode mexer aqui, ninguém pode mexer ali. Só o médico que pode passar pomadinha, remédio. Só a mamãe, papai, vovô, vovó. É importante dar nome às pessoas. É importante dizer que se acontecer alguma coisa, a criança precisa contar. Precisa sair, gritar do lugar e contar. Eu nunca ouvi isso enquanto criança, irmãos. Que se alguém tocasse em mim, eu precisava sair e contar, né? E a maioria, eu já trabalhei em uma sala de 15 mulheres, 13 tinham sofrido abuso sexual na infância. Nós não ouvimos dos nossos pais. Então nós precisamos inserir esse assunto em casa, né? Hoje, meu filho vai a primeira vez dormir na casa de um amiguinho da igreja. Mas sabe por quê? Porque ele já sabe de tudo. Não de tudo do beabá que acontece entre um homem e uma mulher, mas sabe que ele precisa se proteger. Sabe que se acontecer qualquer coisa, ele precisa contar para nós. Sabe que ele precisa fugir. Sabe que ele não pode deixar. Sabe que ele precisa, né, ter a questão do limite corporal, de consentimento. Se eu vou consentir ou não de alguém pegar em mim. E eu também não posso fazer isso com outras pessoas. Nós precisamos explicar também, irmãos, questões de internet. Os nossos filhos estão ligados na internet o tempo todo. Nós nem sabemos que jogos eles jogam, com quem eles estão falando. Esse dia eu já atendi um caso que eu fiquei pasma, de um pai que o filho ficou o dia inteiro jogando, o dia inteiro. Sabe o que esse pai fez? Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos conhecer esse seu amiguinho aí do outro lado, porque o amiguinho estava mandando dinheiro para a criança lanchar e tudo mais. Então vamos conhecer o pai ingênuo, irmãos.
Ele foi até o aeroporto conhecer esse amiguinho que era 20 anos mais velho que o filho. E achando o máximo, uma ingenuidade assim que eu fico pasma. Não sei se é ingenuidade ou se é uma fuga da realidade, mas o que essa pessoa queria com essa criança, irmãos? O que essa pessoa queria? Porque ele se fazia de criança nos jogos. E o pai foi junto no aeroporto conhecer, tirou foto. Agora imagina se não tivesse pelo menos o acompanhamento do pai. Se essa criança fosse sozinha ou com algum adolescente, o que aconteceria? É bem possível, irmãos, e que não há julgamento, é bem possível que fosse um pedófilo que estava aliciando aquela criança. E o pai achando que não tem maldade no mundo, não é verdade? Então, irmãos, é o que eu falei, né? Na minha época era telesexo, revistas, livros. Sabe o que acontecia também? Iniciação por parte da família. Tios, pai falavam assim, vou levar esse guri lá no prostíbulo, porque ele precisa aprender a ser homem. Ou vem cá, olha aqui esse vídeo, olha aqui essa mulher, vem cá, porque assim você vai aprender a ser homem. E era assim que os homens eram iniciados, abuso sexual também, né, irmãos? E hoje redes sociais, internet, TikTok não é inocentezinho não, viu, irmãos? Baixa lá no seu celular o TikTok para vocês verem o quanto de crianças sexualizadas estão ali. Então é importante, como eu disse, fazer educação sexual na família, começar desde cedo. E se você sabe de algum caso de abuso sexual, eu coloquei ali o telefone, Disque 100, que é o telefone assim, que você pode fazer as denúncias, tá? Seja de pessoas da família, seja de pessoas de fora, é importante fazer essas denúncias. A maioria desses casos que eu falei para vocês no início, 90% deles são cometidos em casa, por familiares, por padrastos, por pais. E aí sabe o que acontece? São subnotificados, porque as pessoas têm medo de denunciar. Porque é meu pai que abusou do meu filho. Olha que situação. Como é que eu vou denunciar o meu pai? Eu sou a favor da denúncia, independente se for meu pai, meu tio, meu avô, o presbítero, o líder, o pastor, porque também tem casos assim. Eu sou a favor da denúncia desde sempre. Mas, algumas pessoas têm medo da denúncia. Mas faça a denúncia anônima, se você tem medo de denunciar, ok? Pode passar, irmão. Bom, o que eu quero dizer sobre educação sexual relacionada à pornografia? Sabe o que acontece, irmãos? A maioria dos pedófilos, a maioria das pessoas que têm um desvio sexual, sabe onde começa? Ali, com pornografia. Uso e abuso de pornografia. Nós nascemos sexuais, mas nós não nascemos com repertório sexual. O que é repertório sexual? Eu não nasço pensando em sexo. Não é assim, eu vou aprendendo ao longo da minha vida. Eu aprendo a forma natural do sexo, a princípio. Como é que eu vou aprender uma forma de perversão sexual, se não através do que eu assisto, se não através do que eu experiencio? Então, ou é através da pornografia, ou é através da experiência de um abuso sexual, ou a experiência de ver alguém fazendo sexo. É assim que nascem as perversões sexuais. Eu disse para o pastor que Deus falou fortemente ao meu coração para nós tratarmos hoje especificamente sobre a questão da pornografia, porque a pornografia é a raiz de todos os males sexuais. O que a pornografia traz? Quais as consequências da pornografia? Vícios, agressões, promiscuidade, divórcios, suicídio, depressão, homossexualidade, pedofilia, frustração e humilhação. A pedofilia, irmãos, eu coloquei ali em destaque, porque assim, toda notificação de pedofilia, se você for olhar lá, aqui mesmo na nossa cidade, Campo Grande News, Mídia Marques e tal, você vê que a polícia, assim que pega um pedófilo, o que a polícia faz? Qual é a primeira coisa? Eles olham os dispositivos, pegam o celular, pegam o computador. Sabe por quê? Porque já sabem que ali vai ter pornografia, um monte de pornografia, infantil principalmente. Então a primeira coisa que a polícia pega e acha aos montes é isso. O ano passado, um fonoaudiólogo de uma clínica que atende planos de saúde, uma clínica bem famosa, foi preso porque ele estava abusando de crianças e o computador dele era tomado do quê? Pornografia.
Então, a pedofilia, principalmente, ela é muito reforçada pelo uso da pornografia. Frustração e humilhação gera sentimento de culpa e remorso, impotência, perda da libido, ejaculação precoce, fuga da realidade no relacionamento conjugal, porque a pessoa, né, começa a internalizar aqueles vídeos como verdade. Tudo que se passa aqui, o meu cérebro faz a captação que aquilo é real, não é? E aí a minha esposa não é tão atraente assim. Aí meu esposo não é tão atraente assim. E eu vou perdendo o desejo sexual pelo meu esposo, pela minha esposa. E vai se esfriando a relação conjugal. Existem explicações muito científicas sobre, por exemplo, a ejaculação precoce. Irmãos, estou um pouquinho incomodando porque eu acredito que tem crianças aqui ainda e está bem pesado, tá? Os irmãos não acham? É que eu me incomodo porque eu tenho filhos e eu acho que tá bem pesado para eles. Né? Só para dar um alerta aí para os irmãos, porque eu vou continuar falando, são assuntos bem, são palavras pesadas, enfim. A questão da ejaculação precoce, ela é explicada pelo mesmo fato, vamos pensar assim, ó. Hoje, quem tem filhos aqui, pequenininhos? Filhos, Os meus filhos, eles acessam, não tem como, eles acessam o YouTube, por exemplo, né? Sabe o que acontece com eles quando eles estão assistindo alguma coisa? Tem lá os anúncios. Eles passam rapidinho o anúncio e ficam nervosos com 2 minutos de anúncio. Passei logo esse negócio, meu Deus do céu, mamãe, esse anúncio. Aí eu fico pensando na minha época, né? Na época dos irmãos, o que a gente tinha que fazer para assistir um desenho? Esperar outro dia? Na verdade, eu não vou assistir tudo hoje. Amanhã tem outro desenho. E as propagandas, quando passavam os nossos desenhos, né? Tem que esperar. Os nossos filhos, eles não esperam mais. São 2 minutos de anúncio e eles ficam ansiosos. É o mesmo mecanismo que acontece com a ejaculação precoce. O que acontece? Aquelas pessoas que já são viciadas em pornografia, o que elas fazem? Elas não assistem o vídeo inteiro, que passa, por exemplo, as preliminares. Elas passam o vídeo até o momento do clímax da cena. E elas assistem só o clímax da cena. Isso faz com que os homens tenham problema de ejaculação precoce. Não pode ver a mulher, pronto, foi. E aí acaba com a satisfação sexual do casal também. Tá? E é difícil de recuperar isso, irmãos. Às vezes são anos de tratamento psicológico para recuperar. Vamos lá, eu coloquei ali suicídio. Eu vou contar para os irmãos um caso. E aqui eu quero, porque assim, né, às vezes eu conto os casos, vocês podem pensar assim, meu Deus, nunca vou nessa psicóloga porque ela fica contando aí as coisas, né? Mas eu não vou dizer nomes, nada disso. Então eu posso usar como exemplo para os irmãos. Eu atendi um caso muito triste, mas esse caso não foi um atendimento profissional, foi na igreja. Nós fizemos um encontro de casais e eu atendi um casal em que eles confessaram no grupo de casais que o rapaz tinha um problema muito sério com pornografia. E aí o que aconteceu? A esposa começou a ficar muito chateada e ela, para dar o troco, falou assim, quer saber, eu vou junto com você, quero ver junto. E eles começaram a ver pornografia juntos, enfim, praticar os atos ali juntos. Acontece que começou a avançar um pouquinho para o espiritual também, porque ela começou a ver sombras, ver vultos, ver mulheres na sua cama, no seu leito, ver homens. Ela começou a ser internada em CAPS, inclusive nós, eu e meu esposo, fomos visitar ela. E aí, irmãos, foi avançando o problema deles de tal forma que eles perderam a guarda da filha. Porque assim, a filha já estava em um nível de quase vulnerabilidade também ao abuso sexual dos próprios pais. E quando eles perderam a guarda da filha, por conta do início do problema com pornografia, ela se matou. A menina chegou ao suicídio. Começou, sabe como? Com a inofensiva pornografia. E muitas vezes nós achamos que é um problema pequeno, inofensivo. Um outro caso também foi dentro da igreja, de um homem viciado em pornografia, que fazia o seguinte: 3 horas da manhã, todo mundo está dormindo, eu deixo minha esposa lá, eu vou para a sala e vou assistir vídeo pornográfico.
O que aconteceu? A esposa não acordou não, mas sabe quem acordou? Foi o filho de 15 anos. O filho começou a se excitar com a cena, passou pelo quarto da irmã e abusou da irmã. São esses, irmãos, essas as tragédias que acontecem, vindas da inofensiva pornografia. Né? Pode passar. Ah, tá. Só lembrando ali o último, é o voyeurismo. O que é o voyeurismo? É a pessoa que só sente prazer vendo. Né? Ou seja, vai perder também o prazer sexual real. Vai precisar assistir alguma coisa para ter prazer sexual com a esposa ou com o esposo. Né? Pode passar. A neurociência da pornografia. Como é que funciona o sistema de recompensa? A simples contemplação da pornografia estimula o cérebro a produzir um hormônio que possibilita o armazenamento das imagens na mente. A visualização de pornografia aliada à masturbação faz com que a produção de epinefrina aumente, permitindo que tais imagens sejam inesquecíveis por décadas. Eu me lembro também de um pastor amigo meu, que ele dizia assim, que ele teve já o vício da pornografia, e com lágrimas nos olhos, ele falava assim, sabe qual é o problema? É que eu não caí mais, mas as imagens permanecem aqui. E se eu quiser acessar, é fácil de acessar. E você, irmão, que está escutando isso, que já acessou, a gente sabe que o acesso é fácil, vamos ser verdadeiros, né? Nós já acessamos. Isso vem à nossa mente se a gente quiser acessar. Né? Porque exatamente por esse sistema de recompensa. Pode passar, irmão. Bom, vamos falar um pouquinho sobre relatos de assassinos relacionados com a pornografia. Né? Tem o primeiro ali, que é o Arthur Gary. Seduziu, estuprou, matou, esquartejou 5 meninos com idade entre 4 e 13 anos, ou seja, um pedófilo, né? O que ele disse? A pornografia não foi a única influência negativa que eu sofri, mas seus efeitos em minha vida foram devastadores. Me tornei um homossexual, pedófilo, assassino, graças à pornografia, que foi um fator determinante para a minha desgraça. Um outro ali é o assassino Ted Bundy, bastante famoso, estuprador e assassino americano. Tem até séries aí sobre ele, né, sobre a vida dele. E ele diz o seguinte: tudo que sei é que a pornografia teve um forte impacto sobre mim, que foi vital para todo o comportamento violento em que eu entrei. A última é do Jeff Dahmer, tem uma série também bem famosa na Netflix sobre ele. Ele era um canibal, ele era assassino, homossexual, pedófilo, estuprador e comia suas vítimas. Eu consumia pornografia aliada ao satanismo, embora por muito tempo recebi influências cristãs da minha avó. Então, além de tudo, também a pornografia estimula a violência, né? Porque, na verdade, nós precisamos entender o que existe por trás da pornografia. Exploração sexual, exploração de menores, né? As mulheres ali, irmãos, não estão gostando, não. Aquilo ali é mentira. Né? Elas estão sendo escravizadas. É uma vida, eu assim, não sei nem que palavra usar, uma vida desgraçada que elas estão vivendo. E nós estamos consumindo a dor daquelas mulheres muitas vezes. A igreja tem consumido, isso é muito forte, irmãos. Homens e mulheres, né? Porque não dá para a gente jogar também toda essa responsabilidade nos homens. Claro que o acesso é maior nos homens, mas há mulheres também que são viciadas. Pode passar, irmão. As implicações espirituais da pornografia. Lá em Gálatas 6, 7, 8 diz assim: não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno de sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida. O envolvimento com a pornografia implica apoio real às potestades demoníacas que promovem a prostituição e estimulam a prática sexual pecaminosa, desordenada e pervertida, que pode comprometer a saúde física e mental. Além de tornar o sexo obsessivo, violento, destrutivo, deprimente e frustrante, azedando o relacionamento conjugal e familiar. Eu li um livro dizendo que um adolescente era tão viciado em pornografia, mas tão viciado em pornografia, que ele ficava preso em um quarto, pelado, nu, o dia inteiro se masturbando. E ele não tinha outra coisa que desse prazer a ele, a não ser isso. Olha que nível de escravidão a pornografia faz chegar um ser humano, uma pessoa.
Então, irmãos, nós temos que pensar muito bem antes do primeiro clique, tá? Porque os níveis da pornografia também avançam. Eu começo em um nível e daqui a pouco eu estou vendo bestialidades. Pode passar, não. Aqui é o problema, aqui mora o problema. Eu comecei dizendo para os irmãos que a igreja não gosta de falar sobre esse assunto, e não gosta mesmo. A igreja no sentido geral, né? Não é a terceira igreja batista de onde eu vim, não é a igreja batista em Itatiaia, não é qual é a outra igreja que está aqui? Vila Carlota? Vila Carlota. A igreja, no sentido geral, não gosta de falar sobre isso. Sabe por quê? Eu não sei quem conhece aqui o pastor Iago Martins, 2 dedos de teologia. Alguém conhece? O pastor conhece. O Iago Martins, ele fez um vídeo falando sobre a pedofilia nos Estados Unidos, né, sobre grandes pastores, renomados pastores, que ficam sabendo de abusos sexuais dentro das igrejas e não fazem nada, não fazem nada a respeito. E aí, e pessoas de Deus, tá? Não estou questionando isso não. Aí nós precisamos saber até que ponto nós não estamos sendo condescendentes com isso. Porque se eu não falo no assunto, o assunto não existe, né? Eu coloco a sujeira para debaixo do tapete e a sujeira não vem à tona. Eu sei que o irmãozinho lá tá lotado, tá cheio de problema de pornografia, mas ele pode subir aqui para cantar, tá bom, tudo bem. Com Deus não se brinca, irmãos. Nós precisamos fazer algum tipo de intervenção. Eu não posso excluir essas pessoas da igreja, essas pessoas que têm esses problemas, né? E essas pessoas, eu estou falando de cada um de nós, porque aquele que está em pé tem que ter cuidado para não cair. Nós precisamos fazer intervenções dentro da igreja sobre esses assuntos, sabe? Eu não sei se acontece só lá na terceira igreja, mas assim, sabe quando a gente está lá na igreja e olha e fala assim, aquele menino ali tem algum problema com sexualidade. Na verdade, a gente não faz isso? Nossa cabeça não vê esses pensamentos? E por que a igreja não faz nada? Por que a igreja não chama aquela pessoa, aquele adolescente, aquele menino? Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes, aquela dúvida sexual surgiu lá na infância, quando ele sofreu um abuso. E se a igreja não for a resposta para esse menino, ele vai se tornar homossexual. Aconteceu isso conosco na terceira igreja. Aconteceu isso conosco. Sabe o que o irmão fez? Ele não foi tratado, ele saiu da igreja e fundou uma igreja homossexual. Ele fundou uma igreja homossexual, irmãos. Porque ninguém, né, foi tratar de fato o problema, como um pecado. Então a igreja não pode ser condescendente. Olha lá, nós temos uma informação bem importante. Em países onde o cristianismo é a religião oficial, o consumo de pornografia não para de crescer, mesmo quando a igreja também cresce numericamente. Onde é que está o erro? O erro está aqui dentro da igreja também. Está tomado de pornografia. Tomado, e não só de pornografia. Eu já atendi casos de relatos de pessoas que falam assim, eu acabei assim, traindo meu marido e o meu amante estava na igreja todo domingo, subindo no púlpito. Subindo nos púlpitos. É isso que nós temos. Então, não está só fora da igreja, dentro da igreja também. E o que nós vamos fazer a respeito? A diferença dos viciados na igreja e no mundo é que na igreja vivem uma vida secreta de frustração e infelicidade decorrente da sua escravidão espiritual. Por ser um pecado oculto, negado e mascarado por muitos, a pornografia se fortalece cada vez mais, principalmente quando a igreja se omite, quando a igreja não traz à tona os assuntos. Irmãos, para os homens é muito difícil, nós precisamos entender isso com misericórdia, entender isso com compaixão. E eu não sei porquê, lá na glória nós vamos perguntar para Deus, eu não sei por que Deus fez assim, por que o homem é visual, né? Se você sai na rua e vai ver uma propaganda de uma sandália, não está aparecendo a sandália, está aparecendo o bumbum da mulher. E essa propaganda é para você, mulher? Não, é para o homem. Então, os apelos visuais para os homens acontecem o tempo todo. A mulher que não tem um vício de pornografia vai ver uma revista G Magazine e vai rir, não vai sentir nada, porque nós somos auditivas, nós somos conquistadas pelo que nós ouvimos. Os homens são visuais. Em primeiro momento, ele vai olhar, vai ser visual, não é?
Então a igreja precisa fazer algo a respeito, irmãos, porque o mundo não vai melhorar, não. Vai só piorar. E aí dentro da igreja, o marido chega, tem uma irmãzinha de fio dental, o que faz? Então nós precisamos trazer esse assunto para dentro da igreja, irmãos. Nós não podemos fechar os olhos, né, e fingir que não está acontecendo. Pode passar. Então eu trouxe algumas dicas para vencer a pornografia, para quem porventura teve ou tem esse problema, ainda mais hoje, né, que é tão difícil vencer, porque nós temos um acesso tão facilitado. Primeira dica é reconhecer o problema como um problema. Nem todos reconhecem, inclusive dentro da igreja. É normal, apimenta a relação. Não apimenta, só vai afundar a tua relação. Né? Então nós precisamos entender isso, que a pornografia é um problema e é um pecado. Não superestime seu potencial de resistência. Não, eu largo quando eu quiser, igual droga, né? Eu largo quando eu quiser. E existem alguns estudos que dizem que o vício da pornografia é pior do que o vício de drogas e demora mais tempo para curar do que o vício de drogas. Então, as recaídas são muito maiores com pornografia do que drogas. Então, não superestime teu poder de resistência. Vai atrás de uma ajuda psicológica, psiquiátrica, do seu pastor, do seu líder, é importante. Buscar ajuda psicológica e espiritual. Cuidado com os gatilhos, irmão. Nós temos que perceber o que é gatilho para mim. O que faz eu pensar no pecado, né? Então, se eu quero sair do vício da pornografia, eu vou com o celular para o banheiro? Não, irmãos. Não dá. Eu quero ver uma piada, mas eu estou vendo uma piada, daqui a pouco aparece alguma coisa para mim. Eu estou no banheiro de porta trancada, o que vai acontecer, irmãos? Então, identifique o que é gatilho para você. Se dar carona para uma mulher é um gatilho para você, corte o mal pela raiz. O que vai fazer um pecado? Né? E é importante saber que o que faz um pecar não faz o outro pecar, não é verdade? É como se fosse assim, vamos pensar no uso do álcool. A Bíblia proíbe o álcool? Não proíbe. Mas o que é gatilho para mim, não é gatilho para você. Eu posso tomar uma taça de vinho e está tudo bem. O irmãozinho que foi alcoólatra não pode. Você entende por que nós precisamos tomar cuidado? A mesma coisa com os gatilhos relacionados à sexualidade, né? Leia bons livros e ocupe sua mente e seu corpo. O ócio para pecado, cabeça vazia, sabe aquele ditado? É verdade, cabeça vazia, oficina do capeta, mais ou menos assim, irmãos. Pratique sexo com seu cônjuge de forma frequente. A Bíblia não mente quando ela diz assim, não se negue um ao outro, né? Nem, assim, só se for para jejum e oração e concordando os dois, não é? Por quê? Porque isso protege. Eu lembro que uma vez um amigo meu deu um exemplo que eu achei bastante interessante sobre isso, que ele diz assim, que quando nós estamos andando numa rodovia com o nosso tanque quase vazio, o que a gente faz? Nós vamos abastecer em qualquer posto, seja ele adulterado, seja ele caro, barato, em qualquer posto eu vou, na verdade, porque meu tanque está vazio, está entrando na reserva. A mesma coisa relacionada ao casamento. Se nós não temos diálogo, conversa, sexo, cumplicidade, meu tanque está vazio. Eu busco em qualquer posto adulterado. E começa com a pornografia. Então, cuide dos casamentos, aqueles que são casados, né? Deseje sinceramente a libertação. Sabe o que eu vejo com a minha experiência já de psicóloga, de crente aí ao longo dos anos? É que as pessoas não desejam a libertação, elas querem continuar no pecado. Sabe por quê? As pessoas só param quando alguém descobre. Isso assim, não me revela que a pessoa quer de fato acabar com o pecado. Minha esposa descobriu. E aí, para continuar com o casamento, eu falo que eu vou parar. Mas a motivação está errada. Porque não é para continuar com o casamento, irmãos. É primeiro aqui, é eu com Deus. E depois eu com meu cônjuge. Não é? Então, deseje sinceramente a libertação. Primeiro você com Deus, depois restabeleça com seu cônjuge. Dizer que vai mudar e não mudar não sustenta casamento. O que sustenta casamento é aqui, nosso relacionamento com Deus primeiro, né? Torne-se um exemplo para os seus filhos. Isso pega, né? Porque se nós formos lembrar lá da nossa infância, como nós aprendemos sobre sexo, eu jamais quero
Que os meus filhos aprendam sobre sexo da forma como eu aprendi. Então eu preciso começar urgente, logo, para já, em casa, conversar com eles, brincar, né? Dizer o que significa, dizer o que eles precisam fazer para se proteger. É urgente, porque nós não podemos estar com eles também em todos os lugares. Altere sua rotina, que normalmente o conduziria a lugares e situações tentadoras. Isso é importante. Para todo tratamento de vício, esse último aí nós damos a dica para o paciente, que é assim: você tem, geralmente as crises de pânico, elas acontecem em um horário determinado. Às 5 horas da tarde, Ana, começa a me dar um desespero, uma taquicardia, e aí eu quero sair correndo e tal. Primeira coisa, muda a sua rotina nesse horário. Esse horário, você tem crise de ansiedade? Sai, vai passear com o cachorro, não fica no mesmo lugar, na mesma situação, se coloque em outras situações. A mesma coisa relacionada à pornografia, né? Pornografia geralmente é um horário marcado que a pessoa vai olhar, porque não é na frente de todo mundo que se faz isso. Então você sabe o horário, dá para você alterar isso, né? Se for preciso, cancele assinaturas. E aqui a gente precisa lembrar daquela palavra que diz assim: se o teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Então, cancela. Ah, mas como é que eu vou viver sem Netflix? Você vivia, agora você não vive mais, né? E Netflix nem é o problema. É o nosso celular, a internet aqui na nossa mão, né? Então nós precisamos fazer isso, cortar o mal pela raiz. Pode passar, irmão. Nunca argumente em defesa do seu vício sob nenhum pretexto. Ah, porque eu aprendi com meu pai. Pode ser sim que você tenha aprendido com seu pai. Pode ser que a primeira revista Playboy que você viu estava na mão do seu pai. Eu sei que isso faz a diferença, mas eu não posso ficar responsabilizando o meu pai a vida inteira por isso, porque agora a decisão é minha de fazer algo diferente, sabe? Chega de responsabilizar tudo e todos. Agora sou eu, agora eu sou adulto, agora eu posso decidir por mim. Deus me deu essa autonomia, sabe? Não responsabilize seu cônjuge também. Ah, porque tá gorda, na verdade porque emagreceu demais, porque não se cuida. Não é isso. Claro que nós precisamos nos cuidar, né? Um para o outro no casamento. Sim, precisamos, mas o tempo passa e nós vamos envelhecer. E aí meu velhinho vai estar lá vendo pornografia com as mocinhas porque eu envelheci? Não faz sentido, irmãos. Não faz sentido. Então não responsabilize o teu cônjuge por um pecado que é seu, né? Por uma vida que você tem levado, que você tem escolhido. Como eu disse, a solidão e a ociosidade são aliadas de tentações carnais, portanto seja cuidadoso com você mesmo. Peça a ajuda sincera de seu cônjuge e aceite ser ajudado, mesmo que isso exija supervisão contínua. Um caso também que eu atendi, achei o máximo aquela esposa. A esposa disse assim: eu vou ajudar, o que você precisa? O que você precisa da minha ajuda? E qual era a ajuda que ele precisava? Da supervisão dela. Olha, quando eu tiver no computador, não era como era hoje, né? Que a gente está com o celular o tempo todo. E aí a esposa supervisionava até a hora de dormir, para que ele não fizesse, porque estava esse ponto. Então, se a esposa realmente quer ajudar, faça isso, ajude, né? Ajude, porque é um vício muito difícil de sair. Não tenha senhas. Quem quer sair de vício de pornografia, irmãos, não tem senha em celular. Não vem com essa não de privacidade, porque um casal não precisa ter privacidade. Claro que eu não vou ser a louca da fiscalização, que eu não vou ficar olhando o celular do meu marido toda hora, né? Eu preciso cuidar também dos meus sentimentos de ciúmes. Agora, se eu precisar olhar, eu não posso olhar porque eu tenho que ter privacidade. Um casamento não é assim, irmãos, não funciona assim. Uma criança não tem privacidade, irmãos. Muitos psicólogos falam o contrário. Meu filho de 9 anos não tem privacidade. Eu vou fiscalizar, sim, os dispositivos. Eu vou saber com quem ele conversa, sim. Porque uma criança de 9 anos, quem é responsável por ele sou eu, diante de Deus, principalmente. Um dia Deus vai falar para mim: e Ana, o que você fez do Benjamin? E eu vou dizer: não, Deus, sabe, porque o Benjamin tinha que ter privacidade. Não, uma criança não tem privacidade. Não tem. Fiscalize. Fiscalize. Esses desafios que acontecem na internet, que as crianças morrem
fazendo desafios, os pais nem sabiam o que estava acontecendo, irmãos. Em nome do quê? Da privacidade, que uma criança não tem que ter. E um casal também não tem que ter. Então, aborte as senhas. Não tenha senhas. Notebook, celular. Se o seu celular não pode ser visto pelo seu filho, tem coisa boa ali? Por quê? Por que eu preciso esconder as senhas? Não há nada melhor do que ter uma vida em que ninguém suspeita de nada. Minha vida é um livro aberto, as pessoas podem olhar. Minha esposa pode olhar, meus filhos podem olhar. Então se liberte das senhas. Saia dos grupos que te fazem pecar, dos grupos que mandam vídeos pornográficos, a gente sabe que tem um monte. Saia desses grupos de WhatsApp. Vão falar que eu sou isso, que eu sou aquilo. O problema das pessoas, irmãos. Nós temos um Deus a quem prestar contas, nós temos uma família, nós temos uma vida que nós precisamos restaurar. Entenda que sua cura leva tempo. Eu hoje decidi parar com o vício da pornografia, amanhã eu estou curado. Não é assim. Leva tempo. E muitas vezes um tempo maior do que o vício das drogas, como eu disse para os irmãos. Então é bem difícil, mas você precisa persistir. Acredite que há pessoas que podem ajudá-lo, busque as pessoas certas. É difícil também encontrar isso dentro da igreja, porque às vezes nós contamos o nosso problema para um irmão e a igreja inteira fica sabendo, não é verdade? Então busque a pessoa certa. Busque a pessoa certa. Existe essa pessoa certa. Às vezes a gente fica tão desacreditado das pessoas que nós olhamos ao redor e falamos assim: puxa, para quem eu vou pedir ajuda? Mas sempre tem uma pessoa que pode te ajudar. Procure essa pessoa. Não conte o seu problema para qualquer um, não. Tá? Pode passar, irmão. A gente vai entrar um pouquinho nesse assunto, mas antes, irmão, eu quero contar de um outro caso que eu aprendi também, de vício em pornografia. E esse, para mim, é o mais grave de todos, é algo que me chocou bastante. O esposo, mas eles não são crentes, menos mal que não são crentes. O esposo começou com o vício da pornografia, a esposa também entrou. E um belo dia ele disse assim para ela: olha, agora eu quero fazer um swing. Vamos experimentar? Não quero, não, mas eu quero. Ela foi por 5 vezes com o marido. Na 5ª vez ela se sentiu tão suja que ela disse para ele: eu não vou mais. Para mim acabou, eu não quero mais. E ele ficou tão louco naquilo, tão fissurado naquilo, que continuou insistindo para que a mulher fizesse. Irmãos, o prazer do homem era ver sua mulher com outro homem. Esse era o prazer dele. Ela chegou a um ponto de dizer para ele assim: olha, faz o seguinte, vai você, eu deixo você ir, vamos ter um relacionamento aberto, 3 filhos adolescentes. Vamos ter um relacionamento aberto, faz o que você quiser, mas eu não quero, é um limite meu, eu não quero. Sabe o que ele disse para ela? Não vou sem você, porque o meu fetiche é com você. Ele quer que ela se submeta a isso, que ele veja. Chegou a esse nível. Sabe o que aconteceu, irmãos? Divórcio, separação. Porque ela começou a fazer terapia comigo. E claro, irmãos, eu não vou, eu tenho o temor do Senhor. O que está na minha vida, acima da minha profissão, é o temor do Senhor. Eu nunca ia provar uma coisa assim. Atendi os 2 até que ela chegou à separação. Por quê? Em uma conversa nossa, chorando, irmãos, chorando, o homem disse assim: eu a amo, eu tenho 3 filhos com ela, mas eu não abro mão disso. E não é você, que é uma psicóloga religiosa, que vai fazer com que eu largue mão, que eu abra mão disso. E ele abriu mão, irmão, da sua família, porque ele queria praticar swing. Ele abriu mão da sua família. A minha cabeça não consegue compreender. Eu acredito que os irmãos também não conseguem. Mas o pecado, atrai mais pecado. Um abismo puxa outro abismo. Chega uma hora que a pessoa não consegue sair, infelizmente. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a orientação sexual. Como eu disse, nós temos visto muitas pessoas que a gente olha e fala assim: é lésbica, é gay, é dentro das igrejas, E nós não fazemos nada. Mas precisamos entender uma coisa:
Existe uma diferença entre orientação sexual e comportamento sexual. Não são todas as pessoas que têm trejeitos que têm de fato o comportamento homossexual. Pode ser que essa pessoa tenha uma orientação advinda de algo que aconteceu na sua infância, de um abuso, né? A maioria dos homossexuais homens sofreram abuso na infância e eles não vão contar isso. Ah, eu sofri abuso. Não, eles não contam isso. Eles contam isso dentro dos consultórios, aí eles contam. Fora não é? Mas muitas vezes eles vão lutar contra esse impulso. E por que não lutar contra o impulso? Porque quem tem esse impulso, essa orientação, precisa praticar o comportamento. É diferente do comportamento de fato, não é? E é isso que nós precisamos trabalhar nas igrejas. A esperança para você que tem esse impulso, não é? Porque muitas vezes, irmãos, já houve casos de criancinhas que foram abusadas e aí é muito difícil conter o impulso sexual por pessoas do mesmo sexo. E isso só a igreja pode ajudar. Sabe por quê? Porque lá no psicólogo que não é cristão, o que o psicólogo vai dizer para ele? Não, larga essa igreja, você precisa se aceitar. Se aceita como você é, sai do armário, se assuma. Por isso que a igreja precisa tratar esses casos. Vem pra cá, tem esperança para você. Nós vamos lutar contra isso juntos, você vai superar. Né? Às vezes a pessoa vai ter que lutar contra esse impulso uma vida inteira. Vai ter que segurar. Vai ter a orientação, mas não vai ter o comportamento. É diferente, né? Aí eu pergunto, eu digo para os irmãos o seguinte: ser tentado não é pecado. Nosso Jesus, nosso Cristo foi tentado e ele não pecou. Né? A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas. Então a tentação em si não é pecado. O pecado é cair na tentação, não é? Um heterossexual, ele pode de repente se descobrir gay? Pode, não pode? Isso está acontecendo a rodo. De repente eu me descobri gay na minha vida, aconteceu isso e tal. Temos vários relatos assim. E por que o contrário não pode acontecer? Por que um gay não pode ser ex-gay? Por que hoje a psicologia moderna diz que não existe ex-gay? Por que a psicologia diz que não existe cura gay? Por quê? Por causa do que o pastor disse no início, por conta da cultura, né? Por conta da política, porque nós precisamos incluir essa cultura diabólica no meio de nós e achar que não tem solução para quem tem a orientação errada, né? E a orientação é diferente do comportamento. Orientação tem a ver com as vivências, com os desejos que a pessoa tem. E o comportamento é de fato o que a pessoa faz, né? Não necessariamente alguém que tenha tendências homossexuais precisa ser gay. Não necessariamente. Nem todos que têm a tentação precisam cometer o erro. Pode passar, irmão. O que fazer na igreja, irmãos? Já falei um pouquinho. Mas eu sei, o Lucas é psicólogo também, né, Lucas? Lucas é psicólogo e eu conheço outros psicólogos aí nas igrejas. Seria muito legal, eu sempre falo isso, que os psicólogos cristãos se reunissem e fizessem um trabalho forte nas igrejas, voltado para a sexualidade desses jovens. Né? Desses jovens que a gente olha e fala assim: puxa vida, aconteceu alguma coisa com essa pessoa. Né? Grupos de intervenção, onde as pessoas vão se abrir. É muito difícil você começar um grupo desse, porque quem é que vai se inscrever? Quem é que vai dizer eu tenho essa tendência? É verdade? Então eu preciso de estratégia, discutir com os pastores estratégias para que a gente traga essas pessoas e faça esses grupos de intervenção dentro da igreja, para que a igreja seja a resposta, né? Classes temáticas, como os irmãos estão fazendo aqui hoje nesse retiro, né? Enquanto muitos estão lá no carnaval, curtindo tudo isso, todos esses prazeres, nós estamos aqui, né? Falando das verdades de Deus. Não fazer de nenhum assunto tabu. A igreja não pode fazer dos assuntos, irmãos. Não, a igreja não pode falar sobre isso. Pode e deve. Crianças são abusadas também dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Quando o pai e a mãe hospedam o irmão em casa. Nós precisamos falar sobre isso, irmãos. Nós precisamos ficar atentos às pessoas, a quem está do nosso lado. Nós precisamos ensinar as nossas crianças. Nós precisamos acreditar nas nossas crianças. O que elas falam sobre isso. Entendi um caso uma vez de uma moça que ela contou que foi abusada para a avó através de uma carta. E a avó fez ela comer a carta.
porque o acusado era o avô. Como é que se cura de um trauma desse, irmãos? Como é que se cura? Então nós precisamos entender o que acontece dentro das igrejas e principalmente nas casas. Psicoterapias cristãs, que envolvem o olhar cirúrgico do pastor e da liderança para formar os grupos que necessitam dessa ajuda. É isso que eu disse, são estratégias que as igrejas precisam se unir. Não é a terceira igreja batista, não é a igreja batista em Itatiaia ou a igreja da Vila Carlota, são todas as igrejas. Nós precisamos fazer um trabalho assim. Já pensou que bênção seria se todos os psicólogos cristãos se reunissem e nós fôssemos fazer esse trabalho estratégico, cirúrgico, clínico, ciência e Cristo, para que a gente traga de volta essas pessoas e para que essas pessoas tenham cura dentro das nossas igrejas, para que essas pessoas sejam bênção dentro das nossas igrejas. Essas são estratégias que é um sonho meu fazer isso. Não sei se é possível, eu acredito que em Deus é possível, que um dia aconteça. E aí, irmãos, nós precisamos de jejum e oração. Nós precisamos orar a respeito disso, nós precisamos jejuar, porque não é fácil, nós somos inseridos no mundo, não é sempre que dá para a gente se retirar, que dá para a gente se isolar, viver em uma bolha, não é verdade? Mas nós precisamos cuidar das nossas casas, para que nós sejamos de fato essa resposta para o mundo. Tem muita gente, muito cristão, que diz assim: eu não quero ter filho não, está muito difícil criar filho, Deus me livre, o que eu vou fazer nesse mundo mal? Mas aí nós precisamos entender que nós e os nossos filhos, em nome de Jesus, serão a resposta para esse mundo. Eles não vão contaminar o mundo não, irmãos, eles vão ser a resposta. Em nome de Jesus, eles serão a resposta. Eu agradeço muito pelo convite, eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, mas eu encerro por aqui. Agradeço muito e parabenizo os irmãos por trazerem esse tema tão difícil, para o retiro de vocês de carnaval, tá bom? Muito obrigada. Convido o pastor para nós orarmos. Antes de estarmos orando, algumas coisas que eu quero dizer também sobre esse tema, porque se eu não disser, eu vou me sentir em pecado de omissão. Eu carrego uma frase comigo, que existem situações que você tem que dizer no momento certo. Se você deixar passar aquele momento, aquilo que você vai dizer já não se encaixa mais, que passou. E o momento de eu dizer exatamente o que eu quero dizer é nesse momento, pegando um gancho no que a Ana ministrou aos nossos corações. Duas coisas que eu quero falar. Primeiro, se você vai lá no Éden, vamos voltar lá no início de tudo, onde nasceu a humanidade? Lá com Adão, Eva, os primeiros seres humanos que Deus criou. Nós entendemos assim. Então, o que aconteceu? Tinha um casal e tinha um fruto que não poderia ser comido. E eu já disse isso uma vez, que existe um diabo bonzinho, que é aquele que diz sim para você em tudo. Deus diz não. Às vezes a gente tem dificuldade para reconhecer amor quando alguém diz não. Só que a primeira pessoa que disse não para nós, quem foi? Foi Deus. Não comerás. Ou seja, existe amor no não. Vou repetir, existe amor no não. Quando Deus diz não, é porque Ele te ama, é porque Ele sabe que aquilo não presta, porque Ele sabe que aquilo não serve para você. E aí eu vou indo em cima dessa situação. Quando o diabo apareceu, ele disse para Eva: não vai te fazer mal nenhum, só vai te fazer bem. Mentira, era mentira. Aí eu pergunto para os irmãos aqui, super entendedores de Bíblia: Eva precisou dar quantas mordidas no fruto daquela árvore para ela entender e permitir que todo o pecado que estava por trás daquele ato entrasse na sua vida? Quantas mordidas? Uma só. Não subestime o poder da primeira mordida. Não subestime o poder da primeira experiência com o erro. No passado, não tinha problema nenhum deixar duas meninas no quarto e dormir sozinho.
Hoje já não é assim. Tem meninas que estão se descobrindo, ou vamos dizer assim, entrando no mundo da homossexualidade, porque ficam no mesmo quarto, às vezes primas, amigas de escola, e lá dentro, por causa da presença do celular, da indução que já existe em relação à questão da homossexualidade, elas acabam se tocando. Eu não preciso explicar o que é se tocando, né? E o que acontece? Experimenta-se o prazer do sexo ali. De repente começa a mudança de comportamento. Por quê? Porque se experimentou algo errado. E isso pode acontecer com duas jovens, com dois meninos, enfim. Porque, gente, a gente tem que entender que existe uma diferença entre defender-se o direito de pessoas adultas que estão no mundo da homossexualidade. Isso é uma coisa. Agora, você desenvolver um programa para induzir jovens, crianças e adolescentes a aceitar isso é diferente. Eu chamo isso de doutrinação. E hoje nós vemos uma sociedade que doutrina crianças, que diz que isso é normal e é legal e pode. Aí o que acontece? A criança, como foi dito bem no início, quando você vê bem a palestra, nós somos seres sexuais, nós sentimos prazer. E todos nós aqui sabemos que o hormônio ele flui mais forte em que momento da nossa vida? É quando a gente é jovem. E aí a gente fica ali, né? Aí eu falo a palavra do pastor Paulo Duarte, não é demônio, é hormônio, né? É hormônio que está fluindo e ele quer fluir numa direção. E aí flui na direção errada. Pronto. O diabo só precisa que você faça uma vez. A partir da primeira experiência, ali a brecha que ele precisava para ele entrar e implantar muitas vezes na sua vida um problema de sexualidade, acontece ali. Já conheci gente que entrou no mundo da sexualidade e foi abusado quando era criança. E abuso acontece, na sua grande maioria, por parentes, tios que abusam de sobrinhos, primos mais velhos que abusam de primos mais novos, e por aí vai, né? Conheci uma mulher, claro, a gente não pode dizer quem, jamais, né? Mas que ela falou que quando ela era jovem, tinha 12, 13 anos, o pai era tudo, assim, o ídolo, né? E o pai era tudo de bom como pai, só que o pai bebia. O problema do pai era a danada da cachaça. E um belo dia aquele pai entrou em casa alcoolizado, estava dormindo na cama de casal, e aquele pai alcoolizado, dominado pela bebida, ele foi lá e tocou nas partes íntimas da filha. E ela disse que depois, quando ela cresceu já adulta, ela não consegue ser tocada. É um problema que ela tem. Ela volta lá no pai, né? Então, claro, a Iana, que trabalha com essa questão da psicologia, sabe entender muito bem o que eu estou falando. Então, essas questões, elas são realidades hoje. E elas precisam ser tratadas, e as pessoas que precisam por essa experiência precisam ser curadas. Porque a pessoa que é abusada, ela não fala para ninguém. Aquilo fica ali escondidinho. Vergonha, né? Vão falar de mim, né? Mas tem muita gente dentro das igrejas que precisam ser curadas. Eu quero dizer para você, Jesus pode curar. Aleluia! Jesus pode curar, Jesus pode libertar. Jesus pode trazer uma experiência de restauração, de libertação dessa situação. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar. Outro ponto hoje nós somos batistas. Também tem batista aí? Batista? Ok, batista. Mas não existe mais padrão de batista, né? A gente tinha aqueles rock tradicional, pentecostal, galerado. Irmãos, essas coisas vão passando. A gente tem que entender que lá no céu não vai ter quem é batista, quem é preto, não. Lá no céu vai ter os lavados e remidos pelo sangue de Jesus, independente de placa de igreja. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos que entender que existem os dons do Espírito Santo, que existe falar em línguas, que existe dom de revelação, que existe tudo isso, e é para a igreja. É para a igreja nos dias de hoje. E eu aprendi com um pastor que Deus usa muito nessa questão da visão, do dom da revelação. Eu vivi duas experiências com esse pastor que me ensinou muito sobre essas situações.
Lá em Hebreus 13, 4 diz assim: exaltado seja sobre todos o matrimônio, e o leito imaculado. O leito imaculado. Um belo dia nós fomos visitar uma família, eu fui com esse pastor, e a dona da casa, ela disse: eu vejo uma sombra do lado da minha cama. Eu não consigo dormir, eu vejo uma sombra, eu vejo um demônio, eu vejo um tal. Aí ele entrou no quarto, ele olhou para a cama dela e falou assim: você deixou nessa cama dormir um casal que não é casado, sim ou não? Ela falou: sim. Meu parente, eles são judados, são ligados, são isso. E aí eles vieram visitar e eu quis fazer um agrado e deixei eles dormir na minha cama. Falou: pois é, pessoas que não são casadas, elas estão dentro da vontade de Deus ou fora da vontade de Deus? Ela falou: fora. Foi o momento que a pessoa está praticando sexo fora da vontade de Deus, entra ali uma entidade. E aquela entidade está ali, na vida daquele casal, até o momento que eles quebram isso, casando. Por isso que casamento é coisa séria. A gente não pode brincar com casamento e fazer sexo fora do casamento, né? Aí ela falou: realmente aconteceu. Qual a solução? Ela falou: você tem que queimar o seu colchão. Mas se orar, se ungir, não interessa. Não tem como ungir, não tem como orar. Você tem que. Isso virou um despojo, isso virou um problema. Tem que, infelizmente, mano, não tem jeito. Você vai ter que dispor desse colchão. Então, às vezes, nós não entendemos determinadas situações. Eu já tive situações de pessoas no ambiente da igreja em que as pessoas viam vulto e tal, era porque tinha lá um colchão, uma cama que estava contaminado pelo seu sexo ilícito. Então, quando você entra nessa questão do mundo espiritual organizado, irmãos, vou dar um exemplo. Qual o demônio que atua na bebida? Tem nome. É o Zé Pilantra, exatamente. O Zé Pilintra. Ou seja, existe um demônio, uma entidade para atuar em cada situação. Na parte da sexualidade existem várias pombas, giras. Pomba gira, roda saia, padilhas, enfim, tem uma infinidade. Se você estudar esse mundo, você vai entender que a demoniologia é um assunto muito vasto. Então tem muitas coisas. Assim como existe o espírito, o Exu, né, da morte, o Exu caveira, o tranca-rua, existe para matar. Existe uma tríade que atua junto. Pomba gira, o Zé Pilintra e o Exu. O cara vai, bebe, mexe com a mulher do outro, influenciado pela pomba gira, o Exu da morte vai lá e mata o cara. Tudo as coisas acontecem assim, a gente nem percebeu que estava ali uma ação espiritual acontecendo para gerar uma morte. Então, queridos, eu quero deixar vamos dizer assim, essa palavra dentro do que já foi dito aqui nessa manhã. Quem é casado, cuida do seu quarto. A sua cama é sua e da sua esposa. Casais, quem é casado aí? Ok. Casais, a sua cama é sua e da sua esposa. Você quer hospedar a gente? Faz um quarto de hóspedes e põe as pessoas para dormir lá. A sua cama é sua cama. Não compartilhe. É a parte mais íntima da sua casa, da sua vida, é a sua cama. É ali que tudo acontece, né? Então, cuidado com essas questões. Então, eu quero deixar também essa palavra. Quem gostou da palestra aqui nessa manhã? Então, quero que você fique em pé nesse momento. Pastor Lucas, tem alguma coisa a dizer? Glórias a Deus, irmãos. A Ana falando aqui, a gente vai lembrando de tantas situações, experiências e vivências da área clínica, do consultório. Também sou psicóloga, né? A Ariana citou, o pastor, né? Irmãos, eu sempre digo assim que às vezes dentro da igreja a gente pensa apenas no aspecto espiritual. Só que nós negligenciamos que nós não somos só seres espirituais. Nós somos bio, psico, sócio, histórico, político, cultural e assim vai. Tudo isso influencia
influencia quem nós somos e determina como vai ser as nossas atitudes. Estava falando com o Vitor ali no fundo, o Vitor falou assim: nossa, nós temos um perfil tão diverso aqui, a gente tem idoso a criança, né? A gente tem um perfil muito vasto aqui essa noite. Eu fiquei pensando que a gente tem uma assembleia da convenção daqui uns dias. Eu estou dormindo aí, irmãos, né? Essa manhã. Eu fui dormir 3 horas da manhã. Foi picado até 7h30. Irmãos, nós temos uma assembleia daqui uns dias lá em Rochedo. Como seria bom se essa palestra, como muitas outras, poderia se trazer. Mas eu queria dizer algo para você. Algo que eu trabalho com juventude já há um bom tempo, né? Então, assim, desde os meus 15 anos, sou líder de jovens dentro da igreja. E uma coisa, ela é muito simples e nos ajuda a refutar. Se você tem problema com pornografia nessa manhã aqui, eu quero dizer para você que existe um princípio bem simples. Eu vou dar uma palavra espiritual e uma palavra dentro da psicologia. Todas as vezes que você está numa tentação, você precisa mudar o foco. Se eu falar para você, não pense no amarelo, qual é a primeira coisa que você vai pensar? Então, não vou falar para você pensar no amarelo, não pensar no amarelo. Eu vou te dar um outro objetivo. Vou falar para você, pense no azul, pense no verde. Porque se eu falar para você, evite o amarelo, a primeira coisa que você vai pensar é o amarelo. Porque para evitar o amarelo, então você precisa identificar o amarelo. Se você ficar tentando lutar contra a pornografia, falando assim, eu não posso pensar na pornografia, eu não posso, você vai estar pensando nisso 24 horas. Então, alimente a tua mente e mude o foco para um outro objetivo. E eu quero dizer para você algo que eu tenho bebido, irmãos. Ontem era 1h30 da manhã e eu estava lendo a Bíblia. Irmãos, quanto mais você lê a Bíblia, mais sede da Bíblia você tem. E eu quero dizer para você, não existe tentação, não existe hormônio, não existe demônio, não existe situação que possa romper o momento em que você está lendo a Bíblia. Meu amigo, minha amiga, se você está passando pelo desejo da pornografia, da tentação, seja lá qual for, e aí eu vou abrir a tentação num leque maior, seja para bebida, seja lá o que for, eu quero dizer para você, se esconda na palavra de Deus. Estava lendo o Salmo 119, aquele salmo curtinho que tem, né? E ele fala tanto sobre a importância de nos escondermos na palavra. E eu quero dizer para você, eu quero te dizer que esse é o fator de cura. O fator de cura está na palavra de Deus. Em primeiro lugar, na palavra de Deus. Está sendo tentado por alguma coisa? Vai para a Bíblia, começa a orar. Passou o desejo na tua cabeça? Vai orar, vai ler a Bíblia. Foge da aparência do mal. É simples. E eu quero dizer para você também, e a Ana falou isso, tem situações que você não vai vencer sozinho. E o Vitor está ali no fundo, eu estou citando de novo o Vitor, porque o Vitor é um cara que eu amo demais a vida dele, e eu e o Vitor caminhamos há muito tempo juntos. E nós sempre caminhamos juntos e compartilhamos da nossa vida um para o outro. Então tenha alguém para você compartilhar. Meu amigo, se você foi abusado, e minha amiga, se você foi abusada, procure alguém de segurança, de confiança para você contar, para abrir o seu coração. Porque uma mágoa guardada dentro do seu coração, ele se torna uma legalidade para o inimigo ficar ali agindo na sua alma, corpo, alma e espírito. Se o espírito volta para Deus quem o deu, e o corpo volta ao pó, o que é a nossa alma? Então nós criamos legalidade dentro da nossa alma. Não deixe que esse abusador ou essa abusadora, porque eu fui abusado por uma tia, não deixe que esse abusador ou essa abusadora tenha poder sobre a sua vida. A partir do momento que você escolhe não deixar que isso se torne poder e legalidade na sua vida, isso é quebrado. Quando você fala, não quero mais, eu não quero mais. E como que você pode fazer isso? Procure alguém de confiança para você contar. Quando eu contei para minha mãe sobre a experiência do abuso, ela até hoje não falou comigo sobre isso. Eu não a culpo, e não foi culpa da minha mãe, porque ela precisava trabalhar, quem cuidava de mim era uma tia. E ali foi uma experiência sexual, entende? A criança, ela nasce sexualizada, mas ela não entende. E aí ela falou a verdade. Eu tenho minha filha, Sofia, você vai limpar a pepequinha dela, ela ri. Normal, é prazer. O menino, se você for limpar o pipi do menino, o negocinho vai ficar em pé, natural.
Mas aquele dia que minha tia me abusou, eu sabia que aquilo não era normal. Porque eu no canto, achando esquisito o que tinha acontecido, ela ainda perguntou: aconteceu alguma coisa? Claro que aconteceu alguma coisa. Até que aquele dia eu permiti que o Senhor, até que eu entendi que eu precisava liberar perdão, precisava liberar essa história. E mais uma vez, minha mãe não teve culpa nenhuma, meu pai não teve culpa nenhuma. Eu quero falar para você, às vezes ele está pensando só nas meninas, as meninas são muito abusadas, mas eu digo que os meninos são muito abusados. Eu fui, não sei se eu sou ainda, se eu fui, porque eu dei um stand-by no meu status de perito da vara da infância, e o que eu mais peguei lá foi abuso. Irmãos, a Ana falou de 15 mulheres, 13 foram abusadas. Eu acho que se tivesse a estimativa ia ser semelhante. Esses dias atrás, atendendo um paciente de 40 e tantos anos, ele falou assim: eu preciso contar para você algo que eu não contei para ninguém na minha vida inteira. E aquele cara, desarmando o choro lá, ele falou de um vizinho. E a troca dele eram os calendários. Olha a inocência da criança. Então eu quero falar para você assim: procura alguém de segurança para você contar. Alguém para você compartilhar, alguém que vai orar por você. E se esconda na palavra de Deus. Como que você foge da aparência do inimigo? Palavra de Deus. Agora você precisa também tratar essa raiz no teu coração. Essa perversão, essa mentira. A mentira está chegando tão profunda, gente, que hoje já existe um grupo, já existe uma tendência para liberar que homossexuais possam ficar com garotos mais novos. Liberação da pedofilia, irmãos. Liberação da pedofilia. E está caminhando, só que o direito atrasa muito até chegar lá. O negócio já degringolou, até se criar leis para proteger a criança. Nesse aspecto, o negócio já virou um forféu já. Então quero dizer para você: não negligencie o primeiro mordida. Não ignore. Aprendi essa frase com o pastor Cordilei, né? Não subestime o poder da primeira mordida. Então, quer lutar contra a pornografia, quer lutar contra essa... Irmãos, gente, vamos falar da consequência de um abuso sexual, que a gente ficaria a manhã inteira. Mas eu quero falar para você: não saia daqui em nome de Jesus. Não saia daqui com essa história guardada no teu coração. Não saia daqui com essa história guardada no teu coração, porque Jesus, esse retiro a que ele serve, está em... Jesus vai curar a sua vida neste lugar aqui. Jesus cura, sabia? Jesus cura. Quem acredita que Jesus cura? E não é cura lá fora não, quando você tem que ir lá no Universal, dar o carro, cura aqui. Aqui neste lugar, nesse retiro, o pastor Galdilei faz isso, o pastor Lucas. Usa a Iana, usa o Vitor, usa, irmãos, porque o Espírito do Senhor está sobre nós aqui nessa manhã, amém? Irmãos, eu perdão por tomar tanto tempo assim, mas eu acho que o andar sobre essas duas pernas, psicólogo e pastor, faz a gente ter uma noção, sabe, escancara, né, de uma forma, não digo que sou melhor que ele, não digo que sou melhor que o pastor, mas isso dá percepções para nós, irmão. Não saia daqui, em nome de Jesus, sem tratar isso na sua vida, independente da idade. Amém? Pessoal, só deixar essa palavra. Obrigado. Sabe que é uma alerta para nós pais, né? Dar mais ouvido para as nossas crianças. Ouve, quando chegar perto da gente e falar: tá inventando a historinha. Olha que alerta para a gente parar e escutar essa historinha e averiguar, né? Até onde realmente é. Dá tempo de cuidar, né? Deixa eu só comentar algo que a irmã falou. Muitas vezes essa situação da avó que fez a menina comer a carta, é muito mais fácil você ignorar e falar que a criança está mentindo do que você ir a fundo. Porque nós não queremos ir contra um avô. As principais situações de abuso, pessoal, falei, não sei se eu sou, se eu fui, não sei que status que eu estou na vara da infância ainda, mas está falando do pastor Morley, as maiores situações de abuso vêm de um avô, vêm de um tio, vêm de um vizinho, vêm de um primo. Não negligencie. Se a criança falou que tocou, pai e mãe, não ignore. Inventou história. Criança não inventa uma história nesse nível. E se a criança inventou uma história, vai atrás. Eu atendi um abusador.
E ele confessou, ele falou para mim, eu abusei da menina. Só que ele tinha uma carta na manga. A menina supostamente era saidinha. E ninguém acreditou nela. Não subestime. Não subestime. Não ignore. Porque está acontecendo dentro das igrejas. Deus está acontecendo dentro das igrejas. Precisamos abrir os nossos olhos para isso. Sem mais delongas, esse assunto é sério. E a ação de Deus na tua vida é coisa séria, para te curar, para te restaurar. E a nossa intenção não é expor ninguém aqui, mas eu acredito que se há necessidade de cura, quem precisa de cura tem que dar um passo em direção à cura, né? E a gente gostaria de orar com você aqui nesse momento. E eu gostaria que você se colocasse de joelhos, onde você está. Se você não quer vir aqui à frente, se coloca de joelhos diante do Senhor nesse momento. E nós vamos estar orando, nós vamos estar ministrando a cura, a ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Então, nesse momento, quem sente vontade de se colocar diante de Deus de joelhos, coloque-se nesse momento. Nós vamos estar orando por você. Vamos estar ministrando em nome de Jesus a cura de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, aqui está, ó Deus, a tua igreja. Aqui estão os jovens, os adolescentes, os adultos, as pessoas que o Senhor trouxe aqui, ó Deus, nesses dias para tratar com amor, tratar com graça, tratar com Deus, com libertação física, emocional e espiritual, porque o Senhor é Deus que cuida da gente por completo. O Senhor não cuida somente de nos dar um lugar no céu. O Senhor não dá, ó Deus, uma salvação para nós que se resume num passaporte para o céu. O Senhor nos dá uma salvação que nos cura. O Senhor nos dá uma salvação que nos liberta, porque o Senhor Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância. Isso significa que aqui mesmo, ó Deus, aqui mesmo, nós, ó Deus, já vivenciaremos, ó Deus, mudança, transformação, ó Deus, através da cura, através da libertação que o Senhor, ó Deus, quer operar nas nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse momento, Senhor, que a tua unção, que o teu poder, ó Deus, esteja tocando, meu Pai, a vida dessas pessoas que com humildade se colocam diante do Senhor, ó Deus, reconhecendo que precisam da cura, da libertação, ó Deus, da restauração que vem do Senhor sobre as suas vidas. Deus, que a tua palavra, ó Deus, encontre um lugar em cada coração aqui nessa manhã. E através da verdade libertadora, a verdade que liberta, ó Deus, possa haver, ó Deus, uma mudança, primeiro na nossa consciência, ó Deus, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de entender, ó Deus, a nossa vida diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, agora, Pai, que o teu Espírito Santo vá tocando na vida dessas pessoas, de cada uma delas, Pai, que está aqui, ó Deus, nesse retiro. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, ministre o óleo, o bálsamo sobre o seu Pai curador, e que haja restauração, que haja cura, ó Deus, para que o teu nome seja glorificado, para que essas vidas venham caminhar de uma maneira diferente, ó Deus, na tua presença. Deus, nós oramos neste momento e te agradecemos, Pai, pela vida da tua serva, que nesta manhã ministrou os nossos corações aquilo que ela recebeu do Senhor dentro da sua profissão como psicóloga cristã. Ela não é apenas uma psicóloga, ela é uma cristã, porque, ó Deus, tudo que nós somos e toda a nossa vocação pessoal, ela deve servir a soberana vocação de Deus, que é sermos cristãos, que é sermos de Cristo. Meu Pai, um psicólogo cristão faz a diferença na terra. Assim, Senhor Deus, meu Pai, como qualquer outra pessoa dentro da sua vocação,
vivendo para o propósito de servir a Cristo, faz a diferença na terra. Deus, em nome de Jesus, que nesta manhã a cura do Senhor seja liberada sobre a vida do teu povo nesta igreja. Ó Deus, que está aqui reunida na tua presença, não importa se é Batista Itatiaia, se é Vila Carlota ou se é qualquer outra denominação, ó Deus, o que importa é que a igreja do Senhor está aqui. A igreja do Senhor está aqui e o Senhor está aqui com a sua igreja. O Senhor passeia no meio do seu povo, aleluia. Nessa manhã, Pai, que a tua bênção seja liberada e o teu propósito estabelecido em cada coração. É o que nós te pedimos, é o que nós ministramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Saúde para a nossa vida do Senhor. Amém. Todos podem se sentar.